Vai se debruçar mais sobre esse tema agora, teto de gastos, dívida do governo, essa calculadora que às vezes parece muito complexa, né? O teto de gastos, inclusive, que foi instituído no governo de Michel Temer, ainda rende muitos debates, é citado constantemente pelos candidatos à presidência da República quando o assunto é economia. Acabamos de ouvir aí, por exemplo, o candidato Lula. A gente lembra que o teto limita o crescimento dos gastos federais à inflação do ano anterior, numa tentativa de controlar a questão fiscal aqui no país. Bom, vamos tentar entender melhor esse cenário, falar sobre teto de gastos com o economista e gestor da Mon Capital, Marcelo Cipriano. Muito bom dia. Marcelo, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Bom dia, Stefani. Obrigada. Marcelo, bom dia mais uma vez. A questão do teto fiscal parece que já vem quase como obrigatoriedade. Quando a gente fala teto fiscal, aqui no noticiário é quase regra, né? A gente fala furo do teto fiscal, furou o teto, né? Extrapolou o limite de gastos. Qual era a intenção inicial quando se estabeleceu esse limite para os gastos do governo federal e se essa regra ainda faz sentido, lembrando do cenário atual de globalização, de crises que às vezes começam do outro lado do mundo e afetam a gente aqui, ela ainda faz sentido, Marcelo? Não, a regra do teto fiscal ajudou muito o Brasil nesses últimos... Esse é o 7º ano, se contarmos, né, que 2016 foi o ano base do teto, né, para que a gente fizesse um ajuste fiscal. Hoje eu até diria assim que toda essa discussão que eu escutei aqui vocês fazendo, né, sobre o ano que vem, onde vai colocar essa despesa, né? Ela mudou o patamar e a qualidade da discussão, né? O teto de gastos era lá 1 trilhão e 200 bilhões em 2016 e hoje está em quase 1 trilhão e 700, né? Mas a lógica dele era justamente que você deixasse os gastos estáveis em termos reais. E se a gente colocar, né, o gasto lá de 2016 ajustado pela inflação, ele é exatamente 1 trilhão 670 e hoje é 1 trilhão 660, ou seja, os gastos ficaram estáveis em termos reais e é a primeira vez que isso acontece, acho que basicamente desde os anos 50 e 60, o gasto público no Brasil cresce continuamente, mais rápido que a economia, né? E o teto limitou pela primeira vez, por isso que está levando todo esse ruído, né? Então, mas hoje, né, você conseguiu, né, pela primeira vez com essa estabilização dos gastos, trazê-los para baixo da arrecadação, que não acontecia desde 2013, né? Isso, ano passado, quase deu, e esse ano o governo federal já vai terminar com... É muito pouco comentado, né? As pessoas estão muito ligadas ao ruído, né, das despesa e receita que você quer desonerar para o ano que vem, quer gastar mais, mas esse ano o governo federal já termina com um superávit expressivo, né, nas contas, graças ao teto de gastos. Tem sempre os extratetos, né, mas o teto é o responsável por esse ajuste. Ora, Marcelo, bom dia. O ministro Paulo Guedes disse recentemente que o teto é retrátil, né, para defender eventuais escapadas desse limite por causa do período de pandemia, por causa da guerra da Ucrânia, foram as justificativas apresentadas por ele, né? O ex-presidente Lula fala em escapar do teto ou em contrair dívida para investir e não para custeio. Independentemente de quem vença a eleição agora em outubro, o senhor acha que há uma convicção de que, como está, o teto de gastos não vai ficar? Porque mesmo um governo como o atual, que se diz um governo liberal, a favor do ajuste fiscal, tem repetidamente furado o teto, né? Essa expressão, as expressões, né, são muito poderosas, né? A expressão furar o teto, né? Na verdade, eu diria até que o teto retrátil, ela diz um pouco melhor o que você precisou fazer, né? O teto foi extremamente útil, mesmo com esses furos, né? Você, na verdade, em 2020... Bom, é importante dizer que desde o início do teto, lá em 2016, você teve algumas despesas fora do teto, né? Você tem lá a complementação, a educação básica, que a União faz, ficou fora do teto, tem algumas... Você tinha a preços de hoje, uns 60 bilhões fora do teto lá quando foi criado, e no momento, né, com esses auxílios, os 200 reais para complementar, você tem aí uns 120 bilhões fora do teto, ou seja, você tem um teto 1 trilhão 660 e você tem 120 bilhões fora do teto, né?
Foi necessário, né, realmente. Você, em vários momentos, tem sido necessário e eu acredito que, começando a responder a sua pergunta, no ano que vem ainda continua sendo necessário você gastar alguma coisa fora do teto, né? Mas o teto funciona, digamos assim, como uma âncora, né? Você precisa voltar para ele, até porque, né, foi curioso como foi, de certa forma, né, trabalhoso, né, de você aprovar essas exceções ao teto, né? 2020 foi plenamente aceito, né? Se gastou acho que 650 bilhões fora do teto, né, corrigido pela inflação. 21 foi quase 180 bilhões e esse ano estamos com 120. O normal é ficar uns 60 bilhões. Sobre o ano que vem, né, eu diria o seguinte, né, que você escutei aqui também, né, estava assistindo aqui com vocês aqui o jornal, né, o monitor da Fundação Getúlio Vargas, as despesas enormes fora que são necessárias para fazer, né, as isenções de impostos que se quer fazer, né. Existe uma pressão imensa de gastos, sempre houve, né, por isso que a despesa brasileira sempre cresceu muito acima da inflação e acima até do crescimento da economia, né. Então, o teto ele exige que você faça escolhas, né? Então, se você quiser passar esses R$ 600 de auxílio permanente para dentro do teto no ano que vem, é bastante apertado, né? Esses auxílios caminhoneiro, tá? Isso não cabe dentro do teto, né? Isso teria que ou ficar fora do teto ou ser extinto, imagino que seja extinto, né? Você tem que tomar outras escolhas, por exemplo, o principal ajuste fiscal, né, tanto nos estados e municípios como no governo federal, né, vem em cima de você não ter reajustado a folha do funcionalismo, né, como a justificativa é que você teve uma pandemia, os salários no setor privado caíram fortemente, foi uma queda imensa, né, estão recuperando rapidamente, a economia está crescendo, mas ainda não voltou o que era no pré-pandemia, né, enquanto um funcionário público, por ter estabilidade de emprego, né, ele não correu esse risco em momento algum, né, então ele está sem reajuste, né. Você tem que continuar sem reajuste no ano que vem, um reajuste residual, né. A folha cresce mesmo sem reajustar, né, um crescimento muito pequeno, e você tem que apertar outras coisas ali, você consegue colocar o auxílio lá dentro, né. É mais provável que você faça de novo, né, mais um crédito extraordinário, né, no mínimo, ou uma nova regra, como no caso eu diria que o Bolsonaro talvez faça um crédito extraordinário, o Lula talvez negocie uma regra nova, né, para você talvez ficar perto desses 120 bilhões fora do teto, ao invés de voltar para os 60, 50, como é o tradicional. Né? Vacinas ficam fora do teto, por exemplo. Né? Você gasta 15 bilhões por ano em vacina. Então, é apertado, mas o teto, digamos, funciona como uma referência até para você discutir o orçamento, como vocês estavam mencionando antes da minha entrevista. Né? A gente conversou com o Marcelo Cipriano, gestor da Mon Capital. Marcelo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia de trabalho para você e até uma próxima, hein? Obrigado, vocês. Bom dia.